Vamos para descontaminação, ponto 1, tá? Então, água e sabão é o ponto 1, tá? Ponto 2, clay bar, e vocês vão ver isso, tá? Ponto 3, descontaminação química, vinagre de maçã. Ponto 4, o cleaner, tá? Sempre tem que dar uma olhadinha porque eu sou meio cleaner. Dá um taque. E por último, o álcool isopropílico, tá? Então, vamos lá. Ponto 1, água e sabão. 2, clay bar. 3, vinagre de maçã. 4, cleaner. E 5, álcool isopropílico. Só para não ter quem fale depois nos comentários. Então, depois do processo de descontaminação, e isso, galera, o que acontece? O carro chegou aqui e nós já fizemos esse primeiro processo de água e sabão, né? Lavar de verdade a peça. As peças plásticas, de uma maneira geral, elas são um imã maior ainda de contaminação do que as peças metálicas, tá? Então sempre tomem muito cuidado e dediquem bastante tempo à descontaminação das peças plásticas. São elas: para-choques, retrovisores, aerofólio. Todas essas peças que são plásticas, elas te exigem um cuidado maior, tá? Então o que a gente vai fazer? Vai sempre dedicar um tempo especial para a descontaminação dessas peças. Não que as outras não precisem, elas precisam sim, mas a gente sempre fala e frisa muito isso: peças plásticas precisam de uma descontaminação muito mais cuidadosa. Cara, eu digo para vocês, cheguei a fazer 2 ou 3 vezes todo esse processo para alguns retrovisores, tá? Porque tu sente que tem contaminação. Às vezes é o lugar onde o cara vem passando o pretinho ali ou o silicone, já vem, já bota em cima a moda de qualquer jeito e cara, isso prejudica a nossa aplicação. Então tomem cuidado com isso. É uma peça que sofre bastante com os bichinhos na estrada. As contaminações que a própria estrada, a rua, a pista joga, pega muito aqui sempre. Então é muito bom ter bastante cuidado com essa peça. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o ângulo desse retrovisor, tá? Que ângulo ele tem? Ele é assim e é assim. Assim e assim. Ele beira, ele chega a fletar aqui com os 90 graus. Pouquinha coisa a mais aqui, ele teria 90 graus. Ó. Então, a gente consegue mais ou menos entender que esse retrovisor ele é muito agudo. Então não tem na nossa cabeça, na teoria, se eu começar esse material por aqui e puxar para cá, eu vou ter acúmulo de material aqui, ó, nessa quina, tá? Se eu começar por aqui e puxar para cá, eu vou ter que esticar demais esse material para cá, né, para cá, para esse ponto, ou então eu vou ter de novo acúmulo de material aqui. Então, qual a maneira correta de fazer? Nós vamos começar direto por esta quina aqui, tá? Direto por esta quina aqui, exatamente assim como eu estou fazendo. Vamos começar por aqui e aí a gente vai fazer uma triangulação bilateral. O que é isso? A gente lembra quando a gente falou sobre o capô, quando a gente falou sobre a porta, sobre a dobradiça, sobre dividir as peças, dividir os problemas? É justamente o que a gente vai fazer aqui. O que vocês vão imaginar? Ó? Do friso para cá é uma peça, do friso para cá é outra peça, tá? Então,
olha só o que a gente já formou aqui, ó. Um triângulo. Então a gente volta à teoria mostrando para vocês sobre triangulação. O que é muito importante? Que vocês entendam a teoria de tudo que vocês vão fazer. Por isso que a gente sempre investe um tempinho aqui antes de ir para a prática, para que vocês literalmente visualizem o que eu estou falando. Porque às vezes na prática, às vezes a gente já faz determinado movimento, mas não consegue visualizar isso como um triângulo. Então aqui eu tenho um triângulo. Aqui, ó, pegando como base esse, olha só o que eu vou ter. Outro triângulo. E aqui, outro triângulo. Então o que eu fiz aqui no meu retrovisor? Eu dividi ele, fazendo aqui na primeiro o canto, e aí eu vou fazer uma triangulação bilateral. Por que bilateral? Porque são para dois lados, tá? Então eu vou triangular para cá. Esse excesso de material que ficaria aqui, ó, ele vai ser dividido metade para cá e a outra metade para cá. Vocês vão conseguir visualizar isso muito bem na prática, tá? E aqui, para fazer esta quina aqui, a gente tem o pulo do gato. Tem uma sacadinha que eu já vou mostrar para vocês aqui na prática e nós vamos entender. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam: a gente vai fazer a descontaminação, depois nós vamos fazer esse processo todo com um material cast, e depois eu vou repetir tudo o que a gente fez com o material calandrado, para vocês entenderem como não existe diferença entre um material e outro.